Olá, irmãos e irmãs, a nossa devocional de hoje em Marcos, vamos ao capítulo de número 9, os versos 14 ao 29. Vou fazer a leitura e depois uma breve exposição. Diz-nos assim então a palavra. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-no. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de jejum e oração. Pelo menos 5 pontos eu gostaria que você pudesse pensar, avaliar, analisar nesse texto, que eu quero lhe chamar a atenção. O primeiro deles é sobre o contraste das nossas vidas. Jesus, antes de chegar nesta ocasião, e aqui participar disso, ele estava no Monte da Transfiguração junto com outros 3 discípulos. Lá puderam perceber, ver a glória de Cristo, lá estavam como se estivesse no céu. Jesus transfigurou-se ao lado de Moisés e Elias na frente, junto com aqueles discípulos, então lá estava uma maravilha. Mas bastou Jesus descer ao pé do monte, onde a multidão estava, os seus outros discípulos ali, e aí viu ali muita dor, tristeza, fraqueza e o mal instalado. É assim o contraste na nossa vida. Muitas vezes, e na maioria das vezes, é isso que acontece. No trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, nos nossos encontros, enfim, na vida, são as duras ocasiões que a vida separa e prepara para nós. E raras são as vezes que estamos aí contemplando o céu e participando da glória do nosso Deus. São os contrastes que a vida nos traz. Em segundo lugar, esse evento deve nos ensinar a dependermos de Cristo. Não é? Enquanto os discípulos estavam ali sozinhos, eles não puderam expulsar o demônio daquele menino. Bastou Jesus chegar, Jesus teve que chegar para fazer, então, o trabalho, para fazer a restauração daquele menino, trazê-lo então à saúde espiritual perfeita. Então, isso mostra que nós devemos depender de Cristo para tudo, não é? Não devemos achar que com as nossas próprias forças, do nosso próprio jeito, a nossa maneira, podemos resolver as situações e as dificuldades que se apresentam para nós. Devemos depender de Jesus, porque tudo que nós temos, tudo que somos, nós recebemos dele. Nada é nosso, nada vem de nós mesmos. Pensemos nisso. Em terceiro lugar, nós vemos também que Jesus faz aquela pergunta para o pai do menino, desde quando ele sofre esse ataque. E aí o pai do menino disse: desde a infância. Com isso nós podemos pensar e devemos então ter todo o cuidado de desde cedo também nós cuidarmos das nossas crianças. Nós ensinarmos o Evangelho para elas, ensinarmos a respeito de Cristo, da salvação, tanto quanto da queda, do pecado, e instruí-las desde cedo o caminho que elas devem seguir, ou seja, aos pés de Cristo, porque Satanás, como vimos aqui, desde cedo ele ataca, ou pode atacar as crianças, não é? Mas se elas estiverem cientes, cuidadas, amparadas pela palavra, por Cristo,
então certamente Satanás não vai atingi-las de forma alguma, por causa da palavra, por causa do Espírito Santo do Senhor, por causa do próprio Senhor Jesus Cristo. Um quarto ponto que eu queria observar com vocês é a questão da fé e da incredulidade daquele pai. Primeiro ele diz, creio, e depois ele diz, ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes acontece isso conosco também. Nós cremos em Deus, temos confiança nele, mas por vezes duvidamos também de que ele pode fazer alguma coisa por nós. Pode nos ajudar, pode nos libertar, nos sarar, enfim. Mas então precisamos, para resolver essa questão de falta de fé, pedir ao Senhor que nos dê fé. E devemos também exercitar a nossa fé, como fez este homem. Ele foi até Jesus e ele clamou a Jesus. Então ele exercitou a sua fé, ele foi até Cristo e fez o que devia ser feito. E com relação à incredulidade, nós devemos lutar contra ela. Devemos orar contra a incredulidade. Devemos levar a nossa incredulidade aos pés da cruz de Cristo, assim como nós fazemos com qualquer outro pecado. Devemos exercitar também a confissão de pecados, ter coragem de confessar a Jesus as nossas falhas e pecados, dentre eles o da incredulidade. Devemos fazer isso então. E por último, percebemos aqui também que Jesus domina sobre tudo e domina sobre os demônios, sobre Satanás. No momento em que Jesus deu a palavra, sai deste menino, ele saiu, ele obedeceu. O Satanás e seus demônios estão debaixo da soberania de Jesus Cristo. Então, nós podemos ver isso, esses pontos aqui nesse texto. E por que aqueles discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio? Porque Jesus responde no final, no último versículo, no 29, respondeu-lhes, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. É por isso que o próprio Senhor Jesus também se retirava muitas vezes do convívio dos seus discípulos, do meio do povo, e ele ia ao monte, ele se escondia, enfim, ele saía da presença deles para orar, para jejuar, para de fato ele como homem também fortalecer-se na presença de Cristo, porque as lutas diárias de Jesus eram duras, eram difíceis, e as nossas, queridos, também não são diferentes do que foram as de Jesus aqui. Por isso, oração, jejum, devemos sempre estar próximos e cheios da palavra, cheios do seu Espírito e da presença de Cristo. E isso nós conseguimos também fazendo, estando em oração, desfrutando da presença gloriosa e graciosa do nosso Deus, por meio de Jesus Cristo, cheios do Espírito Santo do Senhor. É isso, queridos. Pensemos nisso, avaliemos e obedeçamos a sua palavra, creemos nela e andemos com Jesus da mesma maneira que ele andou, andemos nós também. Que o Senhor nos abençoe. Amém.